7 horas e 42 minutos, ela está chegando, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bem, hoje a gente conversa sobre felicidade no trabalho. O gancho é muito bom. Ontem, dia 20 de março, foi o Dia Mundial da Felicidade e muita gente acredita que só dá para ser feliz na hora do lazer, né? Nos momentos livres, com a família, com os amigos. Mas claro que o trabalho influencia nessa felicidade. O que de fato o que de fato a gente quer dizer quando a gente fala de felicidade no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo? Realmente, Ariane, geralmente as pessoas esperam a sexta-feira, né? O fim de semana chegar. Para falar, agora eu tô feliz, agora eu tô bem, mas felicidade no trabalho é um tema que vem ocupando bastante as pautas de gestão de pessoas, empreendedorismo, no mercado corporativo. É o sentimento de satisfação em relação à vida profissional, o dia a dia de trabalho, a equipe, a empresa, as atividades que são desempenhadas. Mas é importante lembrar que é uma sensação individual e voltada à motivação. Motivação é algo também interno, intrínseco, bem-estar e disposição com o ambiente em que se trabalha, o ambiente corporativo. E não é apenas a ausência de sofrimento ou insatisfação. O Diego falou, né? Será que é possível ser feliz realmente no trabalho? Muitas pessoas têm essa ideia e é claramente possível, numa roda de conversa social, você perceber pessoas que falam, eu gosto de trabalhar, e outras que pontuam, olha, eu trabalho porque eu preciso. Se eu não precisasse, eu não trabalharia, não é algo que me dá satisfação, é uma necessidade. Mas não é simplesmente essa ausência desse sofrimento. É a presença de sentimentos positivos, de experiências positivas que contribuem para esse sentimento de bem-estar também do indivíduo. A gente passa boa parte da vida dedicando esforços a trabalho. Então, ser feliz no trabalho é fundamental para muitas pessoas. Muito bem, Carol. E o que é que influencia essa felicidade no trabalho? Parece que todo mundo teria essa capacidade de ser feliz no seu serviço. Talvez não esteja porque não está fazendo aquela coisa que ama ou no momento que ama. O que são os fatores que influenciam esse sentimento? Vamos lá. Primeiro, existem fatores individuais. As pessoas são felizes por motivos diferentes. Então, fatores como a personalidade, valores, as expectativas que cada um tem em relação ao trabalho, o que motiva cada um dentro do ambiente de trabalho, questões relacionadas à autoestima, à resiliência, tudo isso individualmente influencia no que é felicidade para cada um de nós. E alguns fatores são da empresa. Então, a cultura da empresa, o clima, a estrutura que é viabilizada pela empresa para o trabalho, como é a liderança, a comunicação, existe ou não existe feedback na empresa, como é que é a estrutura de reconhecimento, é dada autonomia ou não, algumas pessoas precisam de mais autonomia para se sentirem realizadas, como é a estrutura de participação nas decisões, nas construções, as relações interpessoais, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Olha o tanto de coisa que as empresas precisam olhar quando a gente fala desse assunto de ser feliz. Agora, é importante, existem benefícios para a gente falar desse tema, né? As pessoas que são felizes, elas são mais produtivas, felizes no trabalho, elas são mais criativas, são mais inovadoras, mais comprometidas, mais engajadas, cooperam mais, são mais saudáveis, de forma geral, né? Física e emocionalmente. E as empresas que olham para isso, elas conseguem aumentar esse índice de felicidade no trabalho, elas reduzem, por exemplo, o absenteísmo, que são as faltas, né, no trabalho, a rotatividade, o nível de estresse, o nível de conflito dentro da organização. Existe um estudo da Universidade de Warwick, na Inglaterra, que coloca que funcionários felizes são 12% mais produtivos que os funcionários que não são felizes. Tá? Então, é bastante relevante. E o que a gente pode trazer de dica, Carol, para as empresas e para as pessoas que percebem esse tema como importante? Tem empresas que, por exemplo, fazem aquelas pesquisas de clima, Sim. Tem até aquelas carinhas que muita gente cola nos computadores, algumas empresas fornecem, para que o funcionário coloque como é que ele está se sentindo no dia, e a partir daí o gestor vai entendendo ali mais ou menos qual que é o mood daquela equipe para poder reportar e tentar fazer algo para melhorar. Existem muitas estratégias, Ariane, e nossos ouvintes para conseguir olhar para isso. E aí eu quero trabalhar tanto na perspectiva da empresa quanto do próprio colaborador. Como a gente disse aqui, e saiu inclusive uma pesquisa recente com a Robert Half, que é uma consultoria, e a The School of Life, realizaram uma pesquisa recente com funcionários para analisar a opinião deles a respeito da felicidade no trabalho. Se era a responsabilidade da empresa ou do próprio trabalhador.
E mais de 90% dos respondentes pontuaram que a responsabilidade é da empresa. Olha Né? só. E aí, pontuações. A empresa tem responsabilidade em relação a fatores que ela precisa providenciar, cuidar, mas felicidade é a responsabilidade de cada um de nós. Ela é intrínseca, a empresa precisa se ajustar e as pessoas também precisam ajustar as suas rotas individuais como trabalhadores, né, colaboradores. Eu preciso olhar para a minha carreira, independentemente de empresa, e da minha realização como profissional em mercado. Então, eu quero dar a dica para as empresas e a dica para as pessoas. Para as empresas, alguns itens que precisam ser vistos, você mencionou pesquisa de clima, é muito importante que as empresas trabalhem clima, olhem para clima organizacional. Dentro de uma pesquisa de clima, existem vários fatores que são avaliados, entre eles esses aqui que eu vou listar agora, que impactam diretamente a sensação de felicidade, de realização dos colaboradores no trabalho. Entre eles estão remuneração e senso de justiça em decisões, promoções, ou seja, existem critérios claros, um plano de cargo, carreira, remuneração, ou minimamente critérios que são claros para você promover alguém, colocar alguém numa posição de liderança. Como é que isso funciona? As pessoas conhecem isso? Os líderes estão preparados? Eles são admirados? As pessoas confiam na sua liderança? A empresa conhece a força de trabalho? Então, às vezes, tem uma série de benefícios, de estruturações e que não fazem sentido para aquele público. Então, esse perfil, conhecer o perfil da força de trabalho é muito relevante. O desenvolvimento das pessoas, treinamento, desenvolvimento, a empresa precisa olhar para isso também, incentivar isso. Propósito e pertencimento, me sinto parte disso. O propósito do negócio faz sentido para a minha vida? E a qualidade de vida dos colaboradores. Existe um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os horários, flexibilidade, as condições de trabalho? E quando eu olho para as pessoas, para fechar, o colaborador, o indivíduo precisa ter claro para ele quais são os seus objetivos de vida, tem os valores bem definidos. Estar nessa empresa faz sentido para mim, com o que eu quero para a minha vida? Eu me capacito, eu me desenvolvo, isso é responsabilidade de cada um de nós. A empresa, ela precisa possibilitar também, mas isso é algo que eu saindo dali vai comigo. Então, eu preciso construir também, edificar esse meu desenvolvimento. O cultivo de relações positivas, se eu consigo colocar ordem na minha vida, estabelecer esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, estabelecer limites, celebrar as conquistas, e eu preciso agradecer também. Pessoas gratas tendem a ser mais felizes. Muito bacana, Carol. Todo um ambiente construído, inclusive com palavras positivas, né? Muitas vezes a relação entre líder e subordinado, ela é construída com base em cobranças demais e poucas recompensas, e eu nem falo de financeiras, mas às vezes de palavras, de elogios e tudo mais, e talvez isso torne a relação um pouco mais complicada e gere essa infelicidade também, não? Exatamente, é esse estar junto, de fato, né, Ariane? Então, para as empresas, né, líderes que estão nos escutando, trabalhem bem uma pesquisa de clima e aí traçar um plano de ação em torno do que precisa ser melhorado ano a ano para que você consiga ter uma evolução aí no seu negócio e as pessoas mais felizes e mais produtivas. Muito legal. Bora ser feliz no nosso trabalho. Essa é a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Carol, valeu por hoje. Até semana que vem. Até a próxima quinta.